livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso de número 10. Cantares de Salomão 2, a partir do 10. Vocês podem ficar sentados mesmo, acomodados, não tem problema nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. O desafio nesta noite é falar sobre a restauração da família. É um desafio e um descontentamento, porque a gente não precisava estar falando de restauração se fizéssemos as coisas corretas. Achou o texto? Diga amém. Diz assim, verso 10: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, a tua face é graciosa. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Glória a Jesus. Eu vou ser bem sucinto, porque o pregador é ele. A minha esposa, ela é exímia costureira. Hoje está quase que aposentando essa tarefa. Costurou para muita gente importante. Quando as pessoas procuravam ela com o objetivo de reformar uma roupa, ela rejeitava. Ela rejeitava porque ela dizia que ela tinha que desfazer de toda a roupa para recortar e fazer de novo. Ou seja, o trabalho era dobrado, o trabalho era maior. E o nosso desafio aqui é falar para a instituição mais importante de Deus, família, falar de restauração. O bom é que não precisássemos falar de restauração, mas a fala dentro desse contexto é exatamente porque nós não estamos fazendo o nosso papel, não estamos exercendo muito bem o nosso papel. A Salomão, ele vai escrever, embora eu tenha lido um texto, eu vou me apegar só a alguns dos versículos. O verso 13 diz: a figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. O 14 diz assim, o 15 diz assim: apanhai-nos as raposas e também as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí eu fiquei observando, lendo, remoendo esse texto. As raposas, normalmente, elas fazem um estrago muito grande. Entra numa roça e cria um estrago muito grande. Só que o seu estrago é muito aparente, é muito visível. E logo nos reporta
tomarmos providência, afugentá-la, fazer algo para que ela não permaneça. Só que aqui tem as raposinhas, que muitas vezes não são percebidas. A sua presença não é percebida, não é notada, mas ela é quem faz o estrago ou pior. Ela vai mexer nas raízes, e não dá para ter percepção se você estiver desapercebido, por ela ser um animal pequeno. E quando se percebe, já mexeu na estrutura, na raiz, na estrutura da planta. Quando você contextualiza isso, e você traz para o seu casamento, você traz para o seio da sua família, você vai perceber que você não está sendo engoldado ou iludido, ou perdendo batalhas por causa de coisas grandes. Normalmente são as coisas pequenas que passam desapercebidos diante de nós. Eu fiz assim algumas pontuações aqui, porque nós estamos vivendo numa época em que as famílias quase que não saem, quase que não curtem. A desculpa muitas vezes é a falta de condição financeira. Para gastar 10 reais com pão, mais uns 10 reais de transporte, sentar na grama do parque da cidade e gastar aquele dia, muitas vezes deitado no colo da sua amada, recebendo um cafuné. Nós não fazemos mais questão dessas coisas, né? Porque aquele momento da conquista, ele já passou. Comeu a goiaba, já está farto. Esse momento já passou, não tem tanta coisa. E quando a família sai, que senta muitas vezes na mesa de um restaurante, uma pizzaria ou coisa dessa natureza, as atenções não estão voltadas para a família. Você pode observar que eu e você, nós não somos exceções, porque às vezes criticamos o outro, mas fazemos da mesma forma. Você vê 4 ou 5 pessoas numa mesa, cada um com o celular na mão, e não tem mais atenção nenhuma para ninguém. Existe uma correria que gera uma fadiga. O homem abraça aquela causa porque sou responsável pelo meu lar, eu tenho que prover para a minha família, e fica preso a uma exaustão. Ele não tem mais tempo para um bate-papo. Eu fico imaginando, porque eu sou meio que sentimental e até certo ponto romântico. Eu ainda sou da velha guarda. Eu gosto muito do romantismo. E eu fico imaginando na hora de uma relação, não sei se você entende o meu linguajar, na hora de uma relação, como é que isso acontece? Qual o prazer que na realidade se gera nesta relação? Porque na grande maioria das vezes esse fato só acontece como uma necessidade de ambas as partes. Ou seja, nós que criticamos o ficar, que é o linguajar dos jovens hoje, no nosso relacionamento familiar, muitas vezes nós estamos ficando por essa ou por aquela razão. E não existe mais aquele sentimento. Porque uma coisa é você fazer, uma outra coisa é você fazer com a expressão do sentimento. Não sei se você está compreendendo. Eu não poderia abrir, nós não estamos aqui no encontro de casais. Eu não poderia falar num verbo mais rasgado, né? Que é um culto de família apenas. Então o que nós vivemos, e essa
essas raposinhas representam o quê? Elas representam um problema mal resolvido, uma desavença que muitas vezes surge do nada. É muito mais fácil ficarmos indiferentes e querermos depois resolver até na cama do que resolver o problema. Porque nós criticamos, apontamos, mas existe em nós, no nosso meio, um sentimento de egoísmo muito grande. Errar, nós às vezes não ponderamos a questão de errar, mas o pedir perdão e o reconhecimento, meu irmão, às vezes a pessoa até tem percepção que errou, no fundo, ele até se arrependeu. Se fosse para fazer de novo, ele não faria, mas ele fica preso numa barreira. Essa barreira tem um nome, chama-se orgulho. O orgulho, você sabe que é uma destruição na vida de alguém. Eu poderia fazer uma citação, por exemplo, de Naamã, chefe poderoso, honrado, apesar de não ser um israelita, usufruía até dos benefícios de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele invade Jerusalém, leva uma menina, uma escrava. Essa menina serve para ele como uma válvula de escape, alguém que propaga, que incentiva, alguém que mostra, que dá um norte. Ele vai na direção de Israel, e quando chega até a presença do rei, que foge das suas responsabilidades, Eliseu abraça a causa. Só que Eliseu não era uma pessoa qualquer. Eliseu era um homem que tinha uma relação de uma intimidade com Deus. Ele sabia exatamente a forma em que Deus iria agir. Nós somos, às vezes, o nosso coração é tão penoso que às vezes somos inconsequentes e irresponsáveis, porque nós queremos ajudar, e às vezes para ajudar as pessoas nós passamos à frente de Deus. É por isso que hoje, até para ajudar, é preciso orar, porque muitas vezes Deus está tratando com alguém e você fica interferindo, você fica querendo interferir nesse negócio. E Naamã espera que Eliseu vá até ele, coloque a sua mão, faça uma oração, e de repente ele olha para a sua pele. Mas Eliseu nem lá foi. Mandou um preposto, diga para ele tomar banho, é para ele mergulhar lá no Jordão. Aí ele olha para o que ele é, para o que ele representa, e ele esnoba o Jordão. Não é Abana e Farpar, rios mais limpos do que o Jordão. Ele esnoba. Sentimento de orgulho. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele assim: orgulho é uma doença tão miserável que até o necessitado deixa de ser beneficiado porque prefere ostentar o orgulho. Prefere ostentar o orgulho. A salvação dele é que ele tem lá do seu lado pessoas que tinham apreço por ele. Vai dizer: olha, meu Senhor, se o profeta lhe tivesse lhe pedido algo mais difícil, mais complexo, o Senhor não faria. E aí a ficha dele cai. Ele vai lá e mergulha. Eu até preguei outro dia, Deus me deu a doença invisível, mas chegou o momento dela se revelar, porque a gente só atenta para a lepra, porque era algo que a Bíblia enfatiza, mas a doença que está lá, como a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, o que é que ela vai precisar depois que ela é curada? O que é que ela vai precisar vencer? Parece que tudo resolveu, não. Ela passou por um período afastada da sociedade, rejeitada por alguém. Ela aí agora precisava vencer um outro desafio. São as complexidades dos traumas que ela viveu. A sua alma abarrotada de sentimentos, de angústias, de mágoas, porque deixaram ela para morrer à míngua.
Então são sentimentos que muitas vezes nos impossibilitam de vivermos o ápice da glória de Deus. E nós queremos resolver daquele jeitinho, do nosso jeitinho. Queremos passar por cima. Está lá na cama e aquele signal que o homem faz, tenta se aproximar de alguma forma e vai empurrando com a barriga. Mas nós estamos lidando com coisas sérias. Porque não é o fato de você estar sentado aqui como um membro de uma igreja. Você aqui é um representante de Deus. Uma vez que você abraçou a sua salvação, que você foi alcançado por esta graça, você agora é um preposto de fazer isso se multiplicar. Só que doente, meu irmão, para curar alguém, eu só conheço isso na esfera da fé, e se o problema for físico. Porque não depende de quem vai fazer a oração, depende de quem cura. Mas o doente da alma, para poder proporcionar cura a uma outra pessoa, só se for um milagre do céu. Então nós observamos que as pessoas vão se queixar. A mulher, ela tem um olhar mais clínico para essas coisas, e ela faz algumas cobranças. O homem vai dizer: mas eu não estou tendo tempo, você tem visto a minha correria. Às vezes nós não temos tempo para nada. E se convoca na igreja para se fazer alguma coisa, mas eu não tenho tempo. Quando adoece, fica lá em cima da cama. Apareceu o tempo, não resolve, não vai trabalhar. E agora? Porque não tinha tempo para nada. Se não tem tempo para conversar, não tem tempo para planejar, não tem tempo para se organizar. É um no norte, outro no sul. Um quer uma coisa, o outro quer uma outra coisa. Há um disparâmetro no sonho. Gênesis, a expressão de Moisés que escreveu, 2:24. Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não tem a vitória do lar de fulano de tal sem que a esposa dele esteja inserida no contexto. Não tem a vitória da esposa sem que o esposo esteja inserido no contexto. Isso para que essa coisa seja algo bem claro, e para que o sucesso seja amplo e todos no mesmo ambiente possam glorificar ao Senhor, é preciso ter tempo, porque nesse tempo é onde vai se haver o planejamento. A mulher quer comprar a casa, o homem quer comprar o carro. Ele não tem nem a casa, ele está pagando aluguel, mas ele quer comprar o carro. Ele quer o carro. Existe necessidade hoje. Carro é algo extraordinário, porque não é um luxo. Luxo é só o do pastor, que é um carro bonito, né? Aquele carro bonito, novo, automático. Ele bota lá no piloto automático, ele dá a voz de comando: olha, eu vou para Pirajá, vamos dar uma carona no pastor Silmário, vou terminar o culto, o carro se senhor. Se não há, irmãos, esse ambiente, o contexto vai dar errado. Eu fico pensando, porque eu volto a enfatizar isso, talvez Deus queira estar falando para alguém aqui que namora pela necessidade que tem de namorar, mas não atenta para o sentimento que tem que estar envolvido nisso, envolvido nesta relação. Você está entendendo, igreja do Senhor? E nós precisamos entender isso, porque nós somos o sal dessa terra. Não existe lugar, não existe ambiente, não existe cenário mais detonado nos dias atuais do que os lares aí fora. E isso eu estou falando dos mais bem estruturados.
drogas, casamento desfeito. O divórcio virou uma coisa muito comum. Você está entendendo isso? Então existem alguns fatores que é preciso alimentarmos, dar importância a isso. Porque se você não trabalha com essas coisas pequenas, se você não dirime, se você não percebe, porque na realidade, quando as coisas acontecem parecendo macro, ela não aconteceu exatamente naquele momento, ela já vem acontecendo, minando. Acontece algo que você não percebe, que você não corrige, e você vai vivendo com aquilo, sabe? Aquela coisa de você ouvir a mentira tantas vezes que, de uma certa forma, chega um momento que parece que aquilo que era mentira virou verdade, e tanto ouvir aquilo. O nosso lar, ele tem que ser um ambiente diferente. A nossa casa tem que ser um ambiente diferente. Eu sei que aqui não, nessa igreja que eu pastor aqui, ele tem esse zelo de ensinar, ele tem essa característica de ensinar, porque foi assim que ele aprendeu. Mas existem lugares aí que algumas pessoas têm prazer de estar na rua, prazer de estar no trabalho, e já fica imaginando quando tem que voltar para casa. Quando tem que voltar para casa. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, a mulher sábia edifica sua casa. Às vezes, hoje até na cama, o celular está fazendo mais companhia do que o companheiro ou a companheira. É lá no quarto. E se nós soubéssemos o poder de irradiação que o aparelho tem, às vezes até a uma certa distância, de minar a sua mente, de roubar nutrientes da sua mente, a longo prazo vai trazer um prejuízo, e a curto prazo, no tempo presente, já está causando prejuízo. Então tem coisas que nós precisamos, irmãos. Essas raposinhas são essas coisas pequenas, no lugar onde não tem água. A planta aqui já está exalando o cheiro porque ela está na flor, vai abrir os frutos. A tendência é que essa raposinha ela vá fazer uma escavação no pé dessa planta, descer até as suas raízes para achar água e causar um dano. Contextualiza isso, traz para a sua vida. Eclesiastes, no capítulo de número 11, e versículo de número 9, diz assim: aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve dobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Aí eu estava ouvindo uma reflexão de um homem que abriu uma madeireira, e ele contratou um lenhador para derrubar árvores. No primeiro dia de trabalho, esse cara derrubou 15 árvores. Ele recebeu o máximo de elogios do seu patrão. Disse: rapaz, você é muito bom. Você foi a pessoa que mais derrubou árvore.
Você tem futuro, você vai crescer dentro dessa empresa. No dia seguinte ele foi tão empolgado com tanto elogio, mas ele só cortou 10. E ele ficou encucado. No outro dia ele foi bem mais cedo, só conseguiu cortar 7. E aí foi decaindo. Ele ficou muito angustiado, pegou seu machado e foi até o patrão. O patrão era uma pessoa que estava na sua área, tinha uma experiência vasta. Ele chegou lá todo moribundo e disse: olha, eu não sei o que está acontecendo. Já chegou o dia de eu acordar cedo, ainda escuro, começar a cortar árvores. Mas cada dia que passa eu estou cortando menos. Aí o patrão dele perguntou para ele o seguinte: você afiou, você amolou o seu machado? Ele disse: não, patrão, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho é para estar cortando as árvores. Moral da história: quando nós não afiamos o machado em algumas áreas, para algumas questões, nós vamos ter que nos esforçar muito mais para tentar fazer com que o trabalho venha a render. E nós precisamos afiar esse machado no seio da família, para dirimir, na realidade, o processo, porque é muito mais fácil a gente fazer a coisa certa e não precisar estar falando de restauração, do que depois estar tentando remendar. Tem pessoas, para você compreender, que tem um carro velho, diga amém, é melhor do que andar de ônibus, é ou não é? Porque tem gente que acha que não. Mas tem pessoas que, além de ter um carro velho, ele tem um carro sem manutenção. Aí você diz: misericórdia, viu, por favor. Quando esse carro quebra, meu irmão, ele vai ter que tirar todo o dinheiro da poupança e ainda pedir um pouco mais emprestado para o pastor Manuel Gomes, para consertar o carro. Porque não trocou o óleo no devido tempo? Eu tenho um carro velho. Comigo ele não vai precisar ter preocupação, eu não vou tomar dinheiro emprestado na mão dele. Mesmo que ele queira me emprestar, é assim que ele faz. Não vou querer. Mesmo que ele insista, eu não quero. Por quê? Porque o meu carro, ele é velho, mas ele tem manutenção. E quando surge uma oportunidade para ir viajar, não, eu tenho que ir em Minas. Mas esse carro, eu vou para Minas, eu vou nesse carro velho com mais confiança do que no seu carro novo, porque esse aqui eu conheço. Então essa manutenção, é aquilo que a gente fala, é melhor prevenir do que remediar. É melhor se antecipar do que deixar adoecer para depois estar dando remédio. É isso que nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família. Ser perceptivo, ser mais atencioso. Porque o tempo passou e a atenção diminuiu. Na época do namoro, hein? Meu Deus do céu. Se o cara chegasse 10 horas da noite no trabalho, ainda dá tempo para passar lá, pelo menos para dar uma pitocazinha na bambina. Era assim ou não era assim? Mas agora, morando no mesmo teto, não tem mais tempo, o cansaço tomou conta. Não tem mais tempo para nada. O que foi que mudou? Aí me parece que o interesse não é sentimental. O interesse é mais carnal, né? Porque conseguiu o objetivo que queria. Eu fico impressionado e me chama a atenção João capítulo 2, Caná da Galileia. O vinho acaba. O vinho acabou. Que tristeza para aquele casamento. Jesus está lá, multiplica, ou transforma a água em vinho. O último vinho, melhor do que o primeiro. Totalmente fora da regra daquela época. Só que
Quando você contextualiza isso e você traz para uma essência espiritual, bom, a tendência, o normal, o óbvio é que o casamento, com o tempo, ele fique melhor. Por quê? Porque as pessoas vão maturando, vão ficando mais maduros, vão compreendendo um ao outro. Só que na prática isso não funciona. E é por isso que eu não tenho um número de estatística, mas hoje, e eu não estou falando lá para o mundo, eu falo para a igreja, número de divórcios. Pessoas que muitas vezes estão juntos ainda por causa do temor que se tem a Deus e com medo de escandalizar lá fora, mas o casamento já está desfeito. Só existem duas pessoas que estão ali, lutando pela sobrevivência do mesmo, mas na prática, na real, ele já não existe mais. O que foi que aconteceu? O que foi que mudou? Quantos quilômetros você andava a pé só para receber uma bitoquinha? Só para sentir o cheiro? O que foi que mudou? Por que nós estamos agora nos desgastando para restaurar, quando nós poderíamos estar vivendo no ápice? Eu brinco sempre, e até perguntei para o menino, vem cá meu filho, e aí, lua de mel ainda? Ele disse, não, já passou. De me decepcionou. No contexto do relacionamento cristão, lua de mel tem que ser eterno. Quando tu viver, tem que estar em lua de mel. Isso não significa dizer que tem que estar namorando todo dia, ou fazendo isso e aquilo todo dia. Não. Lua de mel aqui é uma força de expressão, porque é um momento único no relacionamento. É um momento ímpar no relacionamento. E o tempo está passando, o que deveria, de uma certa forma, pela maturidade, fazer a essência ficar melhor, mais prazeroso, haver uma conversa ampla, você começa a descobrir de fato o que a outra pessoa gosta. Nós estamos andando na contramão da história. Estamos andando na contramão da história. E não adianta ficar olhando para mim com a sua cara de enfesado, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não é eu que estou lá na sua casa. Não tenho nada a ver com isso. Estamos andando na contramão da história. E aqui é bonitinho. Eu falo isso para você e falo com autoridade. Se a minha mulher estivesse aqui sentada, eu falaria com a mesma autoridade. Porque nós temos 40 anos. 40 anos de casado. Eu tenho 57 anos de idade. Casei com 17. Tenho 40 anos de casado. Não tem um casamento perfeito. Tem um casamento feliz. Realizado. Tem um problema no casamento. É hora que pega fogo. Mas depois nada do que uma boa conversa. Porque aonde tem gente, aonde existe pessoas, vai existir problema. Vai existir dificuldade. Mas o problema todo é que a rotina tomou conta das nossas vidas. E nós vamos nos acostumando a isso. Hoje foi assim, amanhã também, daqui a pouco isso aqui ficou normal. E não é para ser normal. O mestre-sala vai lá e chama o cidadão responsável e diz, olha, em todas as festas acontece desta forma, que o melhor vinho ele é servido primeiro. E por último se serve o vinho mais inferior, porque isso está muito ligado à questão de custo. As pessoas agora não vão ter mais percepção, porque eles já estão tão afogueados que o paladar para eles já não existe mais. O importante é ter o vinho para dar continuidade. E o casamento deveria ser assim no nosso contexto. E muitos de nós, muitas vezes, enfeitamos o pavão, né? Enfeitamos o pavão. Só que assim, o pavão enfeitado pode enrolar a mim, pode enrolar o pastor Manuel Gomes, a missionária Iris Patrícia, mas o pavão enfeitado não enrola a Deus. E lá de cima ele olha e diz, isso aí não funciona. Isso aí é enrolação pura. É enrolação pura. É hora de mudar, gente. É hora de buscar novos horizontes. É hora de sentar, olhar olho no olho. Eu sei que tem pessoas, eu tenho dificuldade muitas vezes nesse âmbito de conversa. Tem pessoas que têm dificuldade porque a gente só dá aquilo que a gente recebeu. Mas a gente precisa ir quebrando o gelo.
companheiro ou a companheira vai entendendo qual é a dificuldade do seu companheiro lá e vai facilitando também a vida para ele, para melhorar a coisa. Mas nós vamos nos acostumando de tal forma. Quando eu celebro o casamento, eu digo assim: olha, você está casando com um pacote, você recebeu um pacote. No pacote vem qualidades e defeitos. Na época que você namorava, seja sincero com você mesmo, na época que você namorava, você fazia questão de revelar os seus defeitos? Ou você escondia ele? Mas a qualidade, né? A qualidade, se você pudesse, você estampava, botava na porta de casa, é ou não era? Só que depois que começa a dormir junto, não vai ter mais como esconder, aí as coisas vão começar a acontecer. Aí você vai descobrir que Joaquim ronca, que você não gosta. Meu Deus, misericórdia. Fulano de tal não tem pudor na hora de arrotar, parece até que tomou uma Coca-Cola. E essas coisinhas vai fazendo diferença. Ele já subiu aqui para pegar no paletó, isso é porque ele não está gostando, viu? Vocês oram por mim aí, por favor. Ele já subiu aqui, já está doido para pegar no paletó aqui. Quando ele for pregar lá na igreja, lá é 20 minutos para ele. É eu que é bom para tosse. 20 minutos. Quando ele fazer o baragadá dele, já, pronto, acabou, já deu 20 minutos. Bate o sininho aí. Acabou seus 20 minutos. É hora da gente melhorar. Porque às vezes não são as pessoas, não é o sistema, somos nós que nos condenamos a viver de uma certa forma, de uma certa maneira. Aceitamos. É hora de sentar olho no olho e botar para fora, conversar. Ah, mas fulano de tal é muito ignorante, vai arranhar naquele momento, mas depois a ficha vai cair. Ora antes, entrega a Deus. Pede ajuda do Senhor. As raposinhas estão minando. Eu fico impressionado, por exemplo, que tem gente que vem aqui no culto desse aqui. Tudo bem que o pregador é tradicional, não é igual o pastor daqui que pula, que grita e que fala alto, né? Mas tem gente que vem para aqui e dorme aqui no culto. Quando chega em casa fica até meia-noite no WhatsApp, lá no celular, futucando. Mas aqui no culto dorme, cochila aqui no culto. Quando chega em casa, o sono espalhou. Isso é espiritual, irmãos. Isso é espiritual, isso é obra do inimigo. E a gente brinca, mas nós estamos falando de coisa séria. Porque o objetivo de estar aqui é poder cooperar com você, é despertar você. Opa, isso aqui está acontecendo comigo, eu vou pegar e vou levar, vou trabalhar, vou policiar essa área, porque eu quero essa mudança, essa transformação na minha vida. Eu quero isso aqui para o meu casamento. Aí, Manuel Gomes era assim. Quando namorava, quase falia a empresa, só ia enriquecer uma floricultura. Todo dia. Depois que casou, você um culto de encontro de casais, renovação de aliança, que o missionário recebe um buquê de flores, ou na data de aniversário, alguma coisa assim. Um bombom. Às vezes estão irmãos, preste atenção aqui, para a gente finalizar, que eu sei que você também já está rindo da minha cara. Isso sim. Um bombonzinho faz tanta diferença, porque não é o bombom, não é o mimo, é a ação, é a atitude, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Não é a grandeza se você pode dar uma esmeralda, glória a Deus por isso. Mas é a ação, a atitude. Fique em pé, porque você já tá sorrindo da minha cara e eu já estou. Fique em pé. Ó, preste atenção nisso aqui para a gente finalizar.
Em alguns cultos de casais, as pessoas fazem umas dinâmicas. Hoje a maioria dos maridos, porque a mulher ela é diferente do homem. Tem mulher que a Bíblia chama de goteira, né? Aí você tem que apelar mesmo para jejum, oração e ficar no óleo, porque o negócio é feio. Agora o homem, ele já saía imaginando, olha, Marinha vai estar vestida naquele vestido pink, rosa, que ela fica um pitel, e ele já começava a imaginar, ela vai estar com aquele penteado que é lindo, que eu amo aquele penteado. Hoje, o cara sai para trabalhar, a mulher vai ali, faz um cabelo, alguma coisa, o camarada chega, ele não nota. Ele não nota que a mulher fez alguma coisa. Ele não nota, ele não presta atenção. Às vezes a mulher que fica instigando, você não tem nada de diferente não, você não viu nada de diferente não. Ela fica insistindo, você não viu nada de diferente não, às vezes deu um jeito no cabelo. Às vezes chega a cortar cabelo, irmãos. Porque não é aquele corte muito avantajado, as pessoas não percebem, rapaz. Fica olhando, porque lá tem um vizinho lá que está olhando, viu? Tem gente olhando, aí você não olha não, tem um bocado de gente olhando aí. Olhe para sua mulher, se ela aparecer com alguma coisa nova, elogie. O que é que ele está falando ali? O que é? Rapaz. Elogie. Se chega em casa, a mulher está com cheiro de sabão. Porque tem uma mulher que só o sangue de Jesus, né? Só o sangue de Jesus, e o cara chega cansado, queria deitar no colo, receber um cafuné, a mulher está com aquele cheiro de sabão que nem ela mesmo suporta, imagine ele. Só que lá na empresa onde ele trabalha, dona Joaquina, que calça aquele sapato, né? E com aquele rebolado que dá licença. Bora acender esse negócio aí. Começar a ter percepção, prestar atenção um ao outro. Parar com esse negócio, bora ver. Quem é o casal mais velho aqui de relacionamento? Quem é? Quantos anos de casado? Não, esse negócio, nem ele mesmo sabe. Era para ele dizer. Se você perguntar à minha mulher a data de aniversário do casamento, ela não sabe, mas eu sei, e não passa batido. Aí agora mesmo vai ter briga quando chegar em casa, porque se eu perguntar aqui, se eu atiçar aqui, vai ficar todo mundo gaguejando aí, vai ficar um bocado de gente gaguejando aí. Eu acho que foi, que não. Olha aí. Salomão agora está se arrebentando no túmulo lá. Com inveja. Tem que reacender isso aí. Começar a prestar atenção um no outro. Começar a valorizar um ao outro. Gente, a gente tem que entender que o que está do nosso lado não é um oponente, não é inimigo, não. Você não vai gostar de tudo que a sua mulher faz, você não vai gostar de tudo que o seu marido faz, mas ainda assim não é inimigo. Vocês estão remando na mesma direção. E a melhor forma é começar a prestar atenção um no outro. A mulher fez um penteado diferente. Meu amor, esse penteado ficou show de bola. Também, se você não gostou, você vai falar, olha, mas eu percebi que ela fez um penteado. Pelo menos para ela saber que você percebeu, que você está prestando atenção nela. Aí o cara fica cobrando, que chega em casa, a mulher está desarrumada, e quando ela está arrumada, ele não percebe. Você está entendendo, igreja do Senhor? São as raposinhas que vai trabalhando, minando, e você naquele sono da indolência.
Quem foi que cochilou hoje aqui? Na hora que eu falei, o pessoal, olha aí Deus falando. Teve gente cochilando aí, viu? Sei não, viu? Sei não. Tomara que quando chegar em casa, o WhatsApp não entenda essa pessoa, viu? Crente, é. Sim, fica aí. Não bote sua barba de molho, não. Você é o pastor da igreja. Você sabe. Você está entendendo, gente? Então eu vim aqui, na realidade, eu não vim pregar, que eu não sou pregador. Eu vim aqui para me divertir com vocês. Para estarmos juntos aprendendo, trocar experiências. Isso é que é bom. Eu vim aqui para um momento de comunhão. O que eu estou falando na forma de brincadeira é sério. Passe a prestar atenção no seu relacionamento. No seu esposo. Às vezes a pessoa não é uma pessoa ruim. As suas reações fez a pessoa ficar enrijecida, endurecida, mudar de comportamento. Então, não é para restaurar? Não é para ter mais trabalho? O bom era que a gente não precisasse restaurar. Então, mas vamos restaurar. Vamos ter trabalho, mas não deixar esse negócio tinindo. Até o tecladista, ele já foi embora, foi arrebatado. Cadê o menino? Aí, foi trabalhar. Ele se safou, porque eu perguntei ele se... E a lua de mel? Já passou. Estou com 40 anos de casado, ainda estou na lua de mel. O cara casou semana passada, já passou a lua de mel. Meu zebra. Ensina ele aí, viu? As orientações aí. Você está entendendo, igreja? Valorize a pessoa que você tem. Elogie a pessoa que você tem. Seja leal na hora também de chamar a atenção, agora com sabedoria. Porque tem gente que mata, né? Através de uma palavra. Mata logo. Às vezes a mulher faz alguma coisa errada, ele vai dizer aquela coisa leve. Você é burra? É. Vai para ele. Esse cara é um cavalo, é ou não é? Não é a mulher dele que é burra, ele que é um cavalo. Então, bora apimentar esse negócio. Começar a fazer essa lua de mel vingar a partir de hoje. Esse movimento no lar, essa relação com os filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor leu aqui João 10:10. Ele disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância é vida com todo o conteúdo do céu, com toda a graça de Deus, com toda a completude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pensa nisso. Vou mudar esse contexto. Para os seus vizinhos olhar para você. Se ele sentir inveja, não tem problema não. Inveja não vai pegar em você, não, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Mas que ele queira, de uma certa forma, ter você como espelho, como casal, como família, o seu lar. Eu tenho uma pessoa, eu já deixei você demais em pé, mas é porque eu estou com dor, e você em pé e eu com dor, está tudo empatado. Eu estou em pé com dor. Tem uma pessoa que, pensa numa pessoa crente, uma pessoa crente, hipercrente, abençoada, uma mulher de oração, mas a mulher do pavio curto. E aí, às vezes, não consegue ficar calada dentro de casa. Quebra o pau na discussão. Ao vizinho da direita, da esquerda, vai querer ser crente quando? Com esse testemunho, ouvindo essas guerras, esses conflitos. Às vezes, até para a gente discutir a relação, a gente tem que ter sabedoria. Porque nós estamos envolvidos por uma grande nuvem de testemunha. Nuvem de testemunha. Pessoas que vão julgar muitas vezes pela reta justiça. Porque eles estão vendo o testemunho que nós estamos dando. Então apimente seu relacionamento, mude essa questão. Eu quero orar com você nessa hora. Quero orar para que Deus abençoe o seu relacionamento. Para que Deus mude esse quadro. Para que o céu transforme essa situação. E você volte a sorrir novamente.
você volte a sorrir novamente. Às vezes, irmãos, nós não precisamos de uma revelação. Às vezes a face do ser humano, ele com a vida de ministerial que nós temos, com a estrada que temos, às vezes pela face nós compreendemos o tamanho da angústia que cada coração carrega. E não é isso que Deus quer para nós. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha casa. Graças a Deus. Se o negócio lá é ruim, eu vou conhecer para quê? Né? Mas se você orar, colocar nas mãos do Senhor, e principalmente mudar de atitude, as coisas acontecem. Gentileza normalmente gera gentileza. Quebra o ímpeto. A Bíblia, ela fala sobre a palavra branda e a palavra dura. Então quebra o ímpeto. O camarada quer achar alguma coisa mas não consegue, porque ele foi impactado pela palavra, pela forma, pelo jeito, pelo comportamento com que ele foi tratado. Deu para você entender? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar, independente de ser seu marido, sua mulher, seu irmão em Cristo. Pegue aí, bora orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque não existe Deus que se assemelhe ao Senhor. O Senhor é o dono deste lugar, dono de cada uma dessas pessoas. E eu sei que o céu há de se manifestar para colocar cada coisa no seu lugar. Eu oro, Senhor, invocando o nome de Jesus, por ser Ele, ó Pai, o nome que está acima de todo nome. Eu quero repreender toda a sentença articulada pelo inferno, aonde os demônios já haviam batido o martelo, aonde eles haviam se reunido e estabelecido a sentença contra este relacionamento, contra esta família. Eu anulo pelo poder do sangue de Jesus. Estende a tua bondade, faz reinar a sua paz. Prepara, Senhor, o ambiente que vai receber essas pessoas no seu retorno, e concede a graça dos mesmos ter uma noite sob os teus cuidados. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?